quando a gente ouve assim opressão e discriminação, a primeira coisa que a gente pensa sempre é aquela história, né? O homem branco discriminando o negro, a pessoa não deficiente discriminando pessoas com deficiência, o opressor e o oprimido clássico, né? A gente pensa nisso. Mas aí eu te pergunto assim, como é que tu enxerga uma questão que para mim é muito preocupante, até assim, muito decepcionante, que é a opressão das pessoas com deficiência dentro dos movimentos sociais, que é assim, é uma opressão que a gente sofre por parte de outros grupos oprimidos, né? Que é aquela história, tu sempre quando ouve falar em opressão e discriminação, tu ouve racismo, machismo, homofobia, e a questão do capacitismo, ela fica invisibilizada até nesses ambientes né, de movimentos sociais e movimentos oprimidos. Como é que tu enxerga essa questão aí? Eu acho que é muito pertinente essa tua colocação, sabe? Eu acho que pelo fato de que essa discussão ela é muito recente ainda, né? E ela é recente em nível nacional, né? Ela é trazida pela Anaí Guedes de Mello, uma das precursoras aqui para o país, né? E assim a gente discute, mas assim de forma ainda muito academicista, né? Se a gente pensar de uns tempos para cá que ganha força dentro dos movimentos, eu entendo que a gente precisa falar mais, sabe? Falar muito mais, discutir, debater muito mais a respeito para que as pessoas primeiro entendam o que é o capacitismo e que ele está aí, que é uma forma de opressão. E em relação a nós discriminarmos a nós mesmos, isso acontece realmente muito, sabe? Essa falta de homogeneização dos movimentos, né? Porque assim, a gente não, quando a gente fala isso, a gente não entende que todo mundo tem que pensar igual, tem que pensar da mesma maneira, nem agir da mesma forma. Mas assim, em relação às lutas que a gente precisa travar, que a gente precisa debater, né? A gente precisa estar falando a mesma língua, né? Precisamos estar, pelo menos, entender um pouco o que é a realidade do outro. Então, eu acho que a gente mesmo, enquanto pessoas com deficiência, a gente comete muito capacitismo entre nós, sabe? A gente discrimina, por exemplo, a pessoa surda, que a gente não pensa, não tem aquela palavrinha de nome empatia, de como é que a gente vai lidar com a pessoa surda, a gente quanto cego, né? Então, quando você, por exemplo, vai num grupo e coloca um vídeo e não coloca uma descrição, né? Isso é uma forma de você estar exercendo capacitismo, né? De estar produzindo o capacitismo em cima daquela pessoa, companheira sua, né? Com deficiência. Da mesma forma, né? Por exemplo, a pessoa que tem deficiência física, quando ela vai lá e coloca uma foto e não descreve. Então, eu acho que são formas que a gente está produzindo e reproduzindo esse capacitismo e muitas vezes de forma inocente, sabe? E aí, por isso que eu vejo a razão de a gente falar mais, de a gente discutir mais. Mas eu acho que perpassa muito por essa questão sabe, da ausência dos debates e desse silenciamento que nós tivemos ao longo dos séculos, né? E de estarmos sempre ou tratados dentro da nossa bolha, né? Da nossa bolha familiar, da superproteção, né? Ou então sermos tratados tipo, como as duas vertentes que o capacitismo coloca, as duas vertentes mais presentes, que é o coitadismo, né, que é como realmente a sociedade às vezes tenta nos colocar, né, ou então o famoso heroísmo, o retrato de superação, sabe? Então eu vejo realmente a necessidade da gente falar mais, inclusive entre nós, discutir, debater mais, para que a gente entenda realmente que o capacitismo está aí, é uma forma de opressão e que a gente precisa falar, né, para que a gente possa também, né, combater.